Queridos e amados irmãos, abram as vossas Bíblias no livro de Ageu, capítulo 1. O livro de Ageu é o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Ageu, o antepenúltimo livro, antes de Zacarias e antes de Malaquias. Capítulo 1, a partir do versículo 1. Quem achou diz amém. Quem não achou, vamos acompanhar aqui no Data Show para a gente, já está a hora um pouco avançada, para a gente ter condição de concluir essa mensagem no tempo hábil. Vejam bem, queridos e amados irmãos, diz assim a palavra do Senhor: no segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, algumas versões tem Jesua, né? Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos farteis, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra retém os seus frutos. E para concluir, e manda vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre o homem, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Amém, queridos? Muito bem, queridos. Aí é um texto do profeta Ageu. Pouco se sabe sobre o profeta Ageu. Não tem muitas informações com relação ao profeta Ageu. O que nós sabemos dele, que ele é um profeta após o exílio, quando o povo é levado cativo para a Babilônia e passa 70 anos como cativo, e ele retorna. E ele é um dos profetas que é levantado pelo Senhor para trazer a palavra ao seu povo. O que a gente sabe também é que ele deveria ter entre 70 e 80 anos de vida. Por quê, irmãos? Ou 80, 90. Porque se o povo passou 70 anos cativo, e no texto que, se você for ler o livro de Ageu, ele diz que se lembrar do primeiro templo. Então, se ele se lembrava do primeiro templo, é porque quando ele foi levado cativo, ele era uma criança. E se passou 70 anos na Babilônia, ele deveria ter mais de 70 anos. Não é isso? Também, queridos e amados irmãos, o nome Ageu significa festejo, alegria. E esse nome é bem apropriado para ele, porque, como nós vamos ver, ele está defendendo a volta da construção do templo, para que o povo pudesse louvar, glorificar o Senhor. Então, o nome festejo para Ageu é muito
apropriado, né? Então, queridos, depois do rei Ciro, o rei Persa, rei da Pérsia, ele permitiu que o povo judeu voltasse para sua terra para reconstruir Jerusalém e, logicamente, reconstruir o templo. Não é isso? Porque já que o templo era algo de suma importância para os judeus. E aí usa o profeta, que é pós o exílio, né? Com essa palavra, irmãos, que foi a primeira palavra, assim, profética mesmo, que falou forte, depois que eles voltaram do exílio, foi essa palavra de Ageu. E o livro do Ageu é muito pequenininho, ele só tem 38 versículos, e ele só perde, irmãos, para Obadias, dos livros menores da Bíblia, né? Obadias é o menor livro, e Ageu quase que perde para Obadias. É muito pequenininho, dá para você ler, só são 2 capítulos, e você vai compreender tudo que vai ser ministrado aqui esta noite, tá certo? Queridos, o povo estava desmotivado para reconstruir o templo. O que me chama a atenção nesse texto é que o povo de Deus, principalmente o povo da nação de Israel, eles sempre tiveram o templo como referência, e eles sempre se deleitaram em ir para o templo, adorar a Deus, glorificar a Deus. Simbolizava a presença do Senhor, eles estarem ali no templo. Mas agora, irmãos, eles estavam desmotivados. E aí Deus levanta o profeta Ageu, juntamente com, vejam bem, o outro livro da Bíblia, depois de Ageu, é Zacarias. E Zacarias era como se fosse um ajudante de Ageu nesse tempo. E aí ele levanta o profeta Ageu e vai até Zorobabel, que era o governador de Judá, para levar uma palavra de Deus para recomeçar a construção do templo de Jerusalém. Ele olha a nação ali desmotivada, cada qual cuidando da sua própria vida. E aí Deus levanta o profeta para dizer, olha, vai até o governador e diz, olha, está na hora de recomeçar a reconstrução do templo, né? E aí, irmãos, do capítulo 1 ao capítulo 11, que foi que nós lemos aqui, é essa exortação de Ageu para o povo de Deus começar a reconstruir a casa do Senhor. Agora você deve estar se perguntando, se o templo era a coisa mais importante para os judeus, irmãos, trazia alegria ao coração dos judeus, por que é que eles estavam desanimados, irmãos? Por que é que eles não estavam alegres com isso? Aí agora nós vamos lá para o capítulo 4 de Esdras, que Esdras era um dos sacerdotes dessa época. E nós vamos compreender um pouco o que o livro de Esdras também nos fala desse momento. A partir do primeiro. Vejam bem, o povo começou a reconstruir o templo, mas desanimou. O que foi que aconteceu? Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltavam do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel, que era o governador, a qual Ageu tinha levado a palavra, e aos chefes dos pais disseram-lhe, deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus. Isso eram os samaritanos, irmãos. Buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Essa-Adom, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Eles estão dizendo assim, olha, deixa a gente edificar com vocês, porque a gente vai sacrificar para o Deus de vocês também, porque nós já sacrificamos anteriormente. Mas só que esse povo tinha outros deuses também. O Deus de Israel ia ser só mais um Deus para eles. Aí vamos ver o que foi que... Porém, Zorobabel, que era o governador, ele teve discernimento, ele disse o seguinte, e Jesua, que era os... Olha aí, aqui já tem a tradução de Jesua, né, o nome, né? Josué, que era o sacerdote, e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram, olha a resposta que eles deram para esse povo,
não convém que nós e vós edifiquemos a casa do nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra, eles que queriam edificar com o povo de Deus, delimitavam as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles, olha só, conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Ou seja, eles perturbavam o povo para que o povo não edificasse, e ainda levantaram pessoas para levantar falsos testemunhos contra o povo que estava edificando, dizendo que eles queriam ser independentes do rei Ciro. Né? Então o povo que estava trabalhando, irmãos, após muito trabalho, esse povo de Deus, o povo de Deus que estava edificando o templo, começou a ser perturbado, irmãos, pelos inimigos e desanimaram de construir o templo. Os irmãos estão acompanhando até aí, irmãos? Isso aqui é uma introdução para que a gente possa compreender esse contexto aqui. E aí, irmãos, vejam bem, esse povo, irmão, era um povo fiel a Deus. Era o povo de Deus. Assim como nós somos o povo de Deus. Assim como nós temos sido fiel a Deus. Mas aí, irmãos, esse povo desanimou por quê? Por causa da intimidação dos inimigos, por causa das ameaças dos inimigos, por causa dos falsos que foi levantado pelos inimigos. Então, irmãos, esse povo veio a desanimar de servir ao Senhor e trabalhar para o Senhor. E esse povo, que era o povo de Deus, que tinha o coração ardoroso, que tinha o sonho de voltar para a sua terra do cativeiro, para reconstruir o grande templo para adorar o Senhor, esse povo deixou de sonhar, irmãos. Esse povo deixou de ter o coração ardoroso. A dificuldade, irmãos, que o inimigo trouxe, roubou o ânimo do povo, irmãos. Posso ouvir um amém? Irmãos, os historiadores, eles dizem o seguinte, eu não concordo com essa afirmação dos historiadores, né? Eu gosto de dar aula de história, mas não concordo com essa afirmação dos historiadores. Eles dizem, irmãos, que a vida do ser humano, a história, ela é um ciclo que se repete de épocas em épocas. Né? A gente, quando olha para a história de Israel, a gente pode até ver isso. Quando se levantava um rei que era fiel ao Senhor, o povo adorava o Senhor. Mas aí, logo em seguida, se levantava um rei que era contra o Deus de Israel e desonrava o rei de Israel, e o povo começava a desonrar o rei, ao Deus de Israel. Aí, irmãos, esse rei que desonrava o Senhor, passava anos e anos. Aí depois, irmãos, passava um rei que adorava a Deus, depois vinha outro. Passava anos e anos, o povo esquecia. Aí depois, irmão, levantava outro que desonrava a Deus. Ou seja, eram ciclos que se repetiam. Eu não concordo, irmãos, porque eu acho que os tempos mudam, as situações são outras, o que leva o povo a proceder é outro, a mentalidade do povo é outra. O que a gente faz, irmãos, é comparar situações idênticas ou parecidas de épocas que nós passamos. E a gente compara. Mas dizer que sempre vai ocorrer esses ciclos, não, irmãos. Mas a gente compara. Nós que gostamos da história, estudamos a história, nós comparamos esses ciclos. Mas quando a gente olha, irmãos, para essa situação do povo de Deus nessa época, que estava se desanimando pelas lutas, que estava se desanimando pelos inimigos, estava se desanimando por aqueles que perseguiam o povo de Deus, a gente pode, irmãos, fazer um comparativo com o que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Embora o povo de Deus ainda não está sofrendo perseguição, mas está sentindo o cheiro. Hoje, irmãos, eu digo muito mais que o povo de Deus talvez esteja
parecido com esse povo. Quando eu digo povo de Deus, irmão, não é aqui, eu estou dizendo a igreja do Senhor Jesus, a igreja do Senhor. A gente hoje, irmãos, a gente tem uma noção nítida da igreja em toda a terra, principalmente aqui no Brasil. E a gente sabe, pela liderança da igreja do Brasil, para onde é que a igreja está caminhando, irmãos. Para onde é que a igreja está caminhando? Hoje nós não estamos sofrendo perseguição por enquanto. Mas hoje o que a gente vê muito também, irmãos, são as aberturas, né? A igreja com o mundo hoje está muito equivalente. Não estou dizendo esta igreja, mais uma vez eu digo. Estou dizendo a igreja do Senhor Jesus. Um pastor Mara Flávio um dia desse falou aqui, irmãos. Tem igreja que se canta 2 louvores a Deus e que se canta uma música secular. Se canta 2 louvores da harpa, aí se canta um Raul Seixas. Por quê? Porque as igrejas hoje, elas estão querendo agradar o coração do povo, atrair as pessoas por aquilo que tem no mundo, e nós somos diferentes, irmãos. Nós somos diferentes, amém ou não amém? O nosso Jesus disse que nós somos luz dessa terra e sal. Nós é que devemos levar a luz para o mundo, irmãos. E aí, irmãos, o que acontece hoje? Hoje tem pouquíssimas perseguições, mas tem perseguição. Há um canal que eu acompanho no YouTube, de 2 irmãos lá no Rio de Janeiro que gostam de evangelizar nas ruas, e eu gosto muito de ver. Ontem ele estava pregando a palavra em frente a uma prefeitura. Você acredita que uma mulher parou um carro que ia passando na pista para xingar ele? Ah, não sei o que, seu babaca, não sei o que, seu babaca. Ele, Deus te abençoe, Deus seja contigo, vai na paz de Deus. E ela saiu com a cabeça de fora, gesticulando, mas ainda não é a perseguição. As perseguições estão aí sendo, lá no Congresso, estão sendo tramadas. Vai chegar um dia, irmãos, vai chegar um dia, porque nós estamos vendo as coisas cada vez mais ficar dessa maneira. Eu falei aqui terça-feira que o embaixador da China, que está aqui no Brasil, na nação brasileira, que nós sabemos que a China é um país comunista e não tem Deus, são ateus. O presidente disse, só Deus me tira dessa cadeira. Ele foi lá e respondeu, quem é Deus? Deus é o povo. Aí um cara respondeu para ele, se Deus fosse o povo, o povo lá não estava escravizado na mão de vocês não, já tinha se libertado. Então é isso, irmãos. Uma autoridade de outro país vem no nosso país, na posição de embaixador, que é para tratar as relações das 2 nações, e afronta Deus, afronta a nação, e numa nação que é majoritariamente cristã. Mas é os tempos que nós estamos vivendo. É os tempos que nós estamos vivendo, irmãos. Então, irmãos, aquele povo perdeu o ânimo, irmãos, de trabalhar na obra de Deus, de querer ver o templo reconstruído. Meus queridos e amados irmãos, aquele templo passou 16 anos parado, com o povo desanimado. Amados irmãos, nós não podemos deixar que isso aconteça com as nossas vidas, que os inimigos roubem os nossos sonhos, a nossa comunhão com Deus, a nossa alegria de servir a Deus, a alegria de vir para a casa do Senhor, a alegria de estar na convivência dos irmãos, que nós não possamos deixar, irmãos, que os inimigos, eles venham roubar, irmãos, essa alegria que nós temos de ser novas criaturas em Cristo Jesus. E até porque, irmãos, a vitória só vai vir para aquele que perseverar até o fim. Até o fim, irmãos. Na nossa jornada de fé, não tem parada no meio do caminho. É até o fim, até a linha de chegada. Amém, irmãos?
O povo, irmãos, tinha perdido a chama da adoração. Olha só, irmãos, eles passaram 70 anos cativos em outra nação, desejando voltar para a sua nação, desejando reconstruir o templo, desejando servir ao Senhor novamente. Quando chega, começa, aí os inimigos, como nós vimos, desanimou o povo, irmãos. Passou 16 anos com o templo parado. Foi preciso um profeta, Deus falar através da boca do profeta Ageu, para que o povo voltasse. Então, o povo, irmão, tinha pedido a chama da adoração. O povo estava perdido no tempo e sem entusiasmo. E coisa horrível, irmãos, é um crente sem entusiasmo. O Senhor Jesus disse: porque você não é quente nem frio, vou te vomitar da minha boca. Crente morno. Não é frio, nem é quente, é morno. Começaram, irmãos, o povo estava desmotivado, começaram a achar: não, mas isso aí não é, a casa do Senhor, agora não é importante reconstruir isso agora não. Não é importante não. Aí o profeta se levanta, vamos ver aí versículo 3 e 4, de Ageu, capítulo 1. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa, ou seja, a casa do Senhor, estava deserta, estava em ruínas, estava derrubada. O profeta transmite a palavra do Senhor e faz o povo refletir qual eram as suas prioridades. Quais eram as suas prioridades como povo de Deus? Eles estavam, irmãos, preocupados em construir as suas belas casas. Se esqueceram da casa de Deus e focaram nas suas casas, construir as suas casas. E a casa de adoração do verdadeiro Deus, eles deixaram de lado, abandonada. E é isso que o desânimo faz, irmãos. O desânimo na vida de um cristão, ele tira o foco do cristão. O cristão tira os olhos daquilo que é prioritário, que é adorar o seu Deus, estar na presença do seu Deus, e vai focar nas suas coisas, no seu eu. Volta a ser o que era antes, é o eu que vai ter prioridade. Posso ouvir um amém? Tem crente aqui esta noite? Estão compreendendo a palavra do Senhor? Amém? Então, irmãos, vejam bem. Aí no versículo 5, o profeta exorta, quando ele diz assim: ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, considerai os vossos caminhos. Algumas outras versões, irmãos, se você está acompanhando aí, diz assim: aplicai o vosso coração. Ou seja, o povo está sendo chamado a refletir sobre o seu passado. Quando ele diz assim: considerai os vossos caminhos. Veja o seu passado. Veja onde vocês estavam. O que vocês eram escravos. E aí Deus livrou. Vejam quem vocês eram no passado, né? Vejam onde foi que vocês caíram. Por que vocês deixaram de adorar a Deus? Porque desanimaram de estar na presença de Deus. E o profeta continua falando, né? Quando foi que vocês deixaram de adorar a Deus? Em sinceridade, em verdade. Os irmãos sabem a origem da palavra sincera, né? Amém? Sincera, irmãos. É porque antigamente o pessoal que fazia jarros, né, de argila, e aí o comprador, ele verificava se tinha rachadura e se tinha sido ali o vaso tinha sido algum rachado, e tinham camuflado, né, para vender, né? Aí eles botavam uma cera para camuflar quando o vaso era rachado. Aí o comprador olhava: não, aqui é sincera, né? Sem cera. Ou seja, o vaso era verdadeiro, não estava ali camuflado.
com fingimento. Então, sincera vem dessa palavra, sincera. Ou seja, é verdadeiro. Não está escondendo, não está camuflando. Está sendo o que ele é. Então, queridos e amados irmãos, nós temos que refletir como está o nosso relacionamento com Deus. Nós estamos adorando a Deus em sinceridade, irmãos, com alegria nos nossos corações. O profeta está fazendo chamando o povo para fazer essa análise. E aí, essa análise, irmãos, diz assim: vocês vejam o que vocês eram no passado e olhem agora para o presente, irmãos, na volta do exílio. Como é que está a vida de vocês? Como é que está o hábito de vocês, as atitudes de vocês? O profeta continua falando para eles, agora, como é que vocês estão vivendo? Vocês reflitam, repensem o modo de viver de vocês, se está coerente com a vontade de Deus. E o profeta vai falando para o povo, irmãos. Ageu vai conclamando o povo. E aí, Deus levanta Ageu para recordar o povo as promessas. Deus levanta Ageu para trazer uma palavra, irmãos, de vida para aquele povo e convocar o povo a continuar na vontade de Deus. Continuar na vontade de Deus. Vocês estão vivendo de maneira que estão fora da vontade de Deus. Vocês estão se preocupando só com a vida de vocês. Esqueceram a casa de Deus, esqueceram o Deus poderoso, de adorar o Senhor. Vocês estão fora da vontade de Deus. E é por isso, irmãos, que mesmo no meio da luta, mesmo no meio da dificuldade, a gente tem que ouvir a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus, irmãos, que acrescenta fé aos nossos corações, e é a palavra de Deus que corrige os nossos caminhos e nos dá força para a gente continuar a caminhando. No meio da luta, no meio da dificuldade, às vezes até desanimado, tem que vir ouvir a palavra do Senhor, porque é ela que gera fé nos nossos corações, é ela que nos dá força para continuar prosseguindo a jornada e não parar, não desistir. E a gente tem que estar ouvindo a palavra do Senhor. Mas o mais interessante é que o profeta é levantado, irmãos, e agora ele faz um desafio ao povo, para que a obra do Senhor, ela não fique parada, para que o templo volte a ser um lugar de adoração. O profeta, irmãos, ele vai e desafia o povo: vamos erguer a obra de Deus, vamos sair da inércia, vamos sair da paralisia espiritual, vamos voltar para dentro da vontade de Deus, vamos levantar o templo e adorar o nosso Deus. E aí, irmãos, esse povo, irmãos, passou 16 anos com o templo, a obra do templo parada. O povo, irmãos, procurava se preocupar só com aquilo que era seu, era a sua casa, sua família e seu trabalho. Alguns dizem que, enquanto o templo estava lá em ruínas, esse povo estava reconstruindo as suas casas com madeiras de cedro. Cedro, tábuas. Para a época, os padrões eram coisas maravilhosas. E a casa de Deus abandonada. E aí, irmãos, não priorizaram o relacionamento com Deus. Mas tem outra coisa também, irmãos. A gente pode ver que quanto esse povo vivia assim, abandonando a casa de Deus, a comunhão com Deus, e buscando só focar em si, nas suas vontades, e infelizmente esse povo não prosperava. Versículo 6. Aí Deus vai falar: olha, vocês estão focando tanto em vocês, buscando tanto para vocês, mas veja aí, vocês estão semeando muito, mas estão colhendo pouco, não prosperam. Vocês comem, porém, não vos
fartais, não ficam satisfeitos, comem mesmo que não ter comido nada. Bebeis, porém não vos saciai. Vocês se vestem, mas é como se estivesse nu, a roupa não aquece. Nada vai suprir em vocês. E aí ainda ele diz assim, olha, aquele que recebe salário, que recebe dinheiro, é como se tivesse botado num saco furado. Não vai para frente, não sabe o que faz do dinheiro. Dinheiro some. Não serve de nada, né? Não sabia para onde é que ia o dinheiro, é um saquetel furado. Não, vocês estão muito preocupados com vocês, com as casas de vocês, esquecem a obra de Deus, mas não prosperam, irmãos. Não prosperam. Algo estava faltando, e as coisas materiais não iam suprir eles, de maneira nenhuma. Eles tinham um vazio, né, que não preenchia eles, e não trazia felicidade nem contentamento, por mais que eles buscassem outras coisas. Mas aí, irmãos, a partir do versículo 12 ao 15, o povo responde ao desafio do profeta Ageu. O povo responde o desafio. E vamos ver o que foi que aconteceu. Então Zorobabel, o governador, sempre começa pela liderança. Amém, irmãos? Sempre começa pela liderança. O governador, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo fizeram o quê, irmãos? Obedeceram a voz do Senhor, seu Deus. Vocês se lembram que o profeta fez o desafio? Não o profeta, mas Deus falando através do profeta. E o que foi que aconteceu? O povo obedeceu a voz do Senhor, seu Deus. E as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor, seu Deus, o enviara. E temeu o povo diante do Senhor. O povo temeu. O povo reconheceu o seu erro. O povo reconheceu que verdadeiramente estavam longe da vontade de Deus. E aí começaram a fazer o que era correto. Isso é, irmãos, arrependimento. Arrependimento é quando reconhece o erro, abandona o erro e passa a fazer o que é correto. Isso é arrependimento. Amém? Devido a isso, irmãos, devido ao povo se arrepender verdadeiramente e voltar para dentro da vontade de Deus, aí Deus faz algumas promessas. Vejam bem, Ageu capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9. Agora vejam bem, o povo agora volta, se arrependeu, volta a sentir o desejo de edificar a casa de Deus, de adorar a Deus. Agora o povo foi renovado, está trabalhando na obra de Deus, e agora nós vamos ver o que Deus promete a eles. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, o profeta vai falar novamente. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo, quem há entre vós que tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque, a primeira promessa, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Amém, irmãos? Segunda palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações,
e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E agora ele faz outra promessa, irmãos. E somente quem está recebendo essa palavra no Espírito vai compreender. Ele diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, vamos ficar só até aqui. Não, vamos. Isso, só até aí. Agora vejam bem, irmãos. Ele promete, irmãos. Os irmãos tinham desanimado, tinham deixado a casa do Senhor de mão. Mas agora o povo se arrepende e volta para a vontade de Deus. E o Senhor diz: olha, a glória da segunda casa, dessa que vocês estão fazendo, vai ser maior do que aquela da primeira, de Salomão. Vai ser maior. Deus chama ao povo para ter uma santidade, mas com bênçãos. Deus diz que vai estar com eles. Deus diz que o povo não tenha medo. Eu estou convosco. Amém, irmãos? E o que é que a gente tira de lição desse texto, irmãos? O que é que a gente aprende com o povo de Deus para os dias de hoje, para nossas vidas? Essa é uma palavra de ensino. É uma palavra doutrinária. O que é que a palavra de Deus está nos ensinando, irmãos, nesta noite? Ela está nos ensinando, irmão, que a gente deve colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas e nas nossas ações. A gente, irmão, se a gente quer ter uma vida debaixo da bênção, se a gente quer ter Deus conosco, se a gente quer ter a nossa casa espiritual, como o presbítero pregou domingo, se a nossa casa espiritual, se você quer que a tua casa seja espiritual, seja cheia da glória de Deus, se por acaso você desanimou na sua jornada, o Senhor está falando que se você se voltar para Ele, priorizar Ele na tua vida, essa segunda casa vai ser mais gloriosa do que a primeira. A unção do Senhor, o Espírito Santo de Deus, vai ser mais cheio na tua vida do que da primeira vez. E a gente, irmãos, a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar em toda a nossa vida e em todas as nossas decisões. Quando Deus não é o centro da nossa vida e das nossas decisões, o nosso caminhar, irmão, o nosso caminho, ele vai se dirigir sempre para sofrimento, para dor e para percas. Presta atenção no que eu estou falando. Se a gente não coloca Deus como prioridade nas nossas vidas, o nosso caminhar, ele vai sempre nos levar para sofrimento, para dores e para percas. Por isso, irmãos, ande no temor do Senhor seu Deus, obedeça a sua palavra, tome uma atitude, assim como o povo deixou lá o desânimo e tomaram uma atitude. Vamos reconstruir o templo, porque é isso que Deus espera de nós, que nós sejamos pessoas de atitudes. A gente sabe que tem dias que a gente enfrenta lutas, dificuldades, o inimigo se levanta, como a irmã Núbia estava falando, né? Há guerras. Hoje, irmãos, enquanto chega uma pessoa para dar uma palavra de Deus, chega 50 fazendo propaganda do diabo e tentando te desanimar. E quando chega uma pessoa, vamos falar da área da informática, que te manda uma mensagem de Deus no celular, é 50, mandando gente esfaqueada, gente em morte, gente que roubou, não sei o quê. O pessoal parece que fica esperando. Sai uma desgraça para mandar para os outros. É barroada, é gente... Irmão, no dia que mataram aquele Lázaro, quando o meu irmão mandou uma foto, eu disse: o que é que o meu irmão está mandando? Deve ser o cabo lá todo cheio de bala. Misericórdia. Deleto logo do meu celular.
Né, irmão? Não é assim que nós vivemos, irmãos? É ou não é? Enquanto as pessoas, irmãos, vê você às vezes meio triste, cabisbaixo, chegar, dar uma palavra de ânimo, ser usado pelo Senhor, né? Trazer a memória daquela pessoa, quem ela é no Senhor. Mas aí, muitas vezes, irmãos, as pessoas preferem falar coisas que desanimam, é criticar, é trazer uma palavra de desânimo. O diabo já está nesse papel, irmãos. Porque o diabo é o pai da mentira, é o adversário das nossas vidas. Mas maior é o nosso Deus, amém, irmãos? E se você quer palavra de ânimo, irmãos, está aqui na palavra de Deus. Busca todos os dias, porque o Senhor é o nosso Deus. Falando nisso, o Senhor me trouxe a memória, agora eu vou. Salmo 119, tem 5 minutos, dá para a gente ler o Salmo 119 todo. Amém, irmãos? Salmo 50, olha aí. Você quer uma palavra de Deus para trazer ânimo? Está aí, ó. Isto é a minha consolação, é a minha consolação. Na minha aflição, ou algumas versões dizem, na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou, me trouxe vida, me trouxe alegria, me trouxe ânimo. É a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, a palavra de Deus, irmãos, é que nos traz ânimo, nos traz alegria. Lá no Salmo 18, versículo 6, o Senhor está comigo, não temerei o que possa me fazer o homem. Salmo 118, versículo 8, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. E a gente vai vendo isso aqui, irmãos, a gente passa o dia todinho só recebendo. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. E a gente vai, irmão, vai lendo, vai vendo. Aqui está tudo marcado na Bíblia. É só eu abrir aqui, irmão, que eu vou sendo renovado. Essa palavra que o Senhor vai falando, vai nos renovando. E aí, irmãos, muitas vezes a gente passa luta, aí o Senhor diz, foi-me bom ter sido afligido, foi-me bom ter passado luta, para que aprendesse a tua palavra, os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca, a tua palavra, do que as inúmeras riquezas de ouro e prata. Amém? E a gente vai sendo renovado. Vamos ficar em pé, glorificando ao Senhor com alegria.